Olá pessoal, mais um Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior, e hoje esse programa está especial porque nós estamos trazendo aí para vocês um caso e um depoimento inédito de um desenhista e apresentador de TV famoso aí no passado. Em 1982 ele estava no auge e ele viu uma esquadrilha de objetos voadores não identificados, isso mesmo, uma esquadrilha no interior do Paraná. Mas aguenta aí, depois da vinheta eu vou contar mais a respeito desse interessante caso. Estamos de volta aí com mais um Enigmas e Mistérios, e hoje eu tenho para você um depoimento inédito de um desenhista e também apresentador de TV, de programas infantis, que teve a experiência de ver uma esquadrilha de objetos voadores não identificados. Você sabia que vários desenhistas, cartunistas famosos já viram discos voadores? Você sabia que o Maurício de Souza, criador da Mônica, do Cebolinha, já teve experiências com OVNI? O Jamil também, Villanova, que é o desenhista oficial do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, o grupo que eu presido, ele também já viu várias vezes o fenômeno ufológico. Você sabia que também na equipe do Daniel Azulay, que é esse apresentador famoso, tinha uma artista plástica, a Sula Drey, que também chegou a ver o mesmo fenômeno que ele, e ela desenhou de primeira mão esse fenômeno e encaminhou para a gente aqui no Grupo Ufológico do Guarujá? Então vocês vão ver tudo isso e vão saber mais detalhes, inclusive detalhes da própria boca do Daniel Azulay, que gravou um depoimento exclusivo para nós. Mas antes da gente passar para essas coisas, eu queria falar para vocês uma coisa bem interessante. Esse caso que a gente vai estar abordando aqui, ele aconteceu no dia 6 de agosto de 1982. Um detalhe que eu queria falar para vocês é que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Lahat, o esposo da Sula Drey, e ele, quando era vivo, ele chegou a me contar a respeito desse caso, que foi um caso impressionante. Todo mundo ficou impactado com aquele avistamento daquela formação de vários objetos que estavam sobrevoando os céus ali paranaenses, né? E a Sula Drey também foi muito legal conosco. Algum tempo atrás ela confirmou toda a história e inclusive se prontificou a fazer um desenho. Ela é artista plástica e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco esse desenho aí, que mostra detalhes dos objetos avistados por toda a equipe, né, da turma do Lambi Lambi naquela época, em 1982. E este caso ele saiu em vários jornais da época, por exemplo, o jornal O Dia, né? Então tem uma manchete aqui: esquadrilha de discos voadores seguiu o ônibus. Disco voador passou o mesmo por Cascavel, aqui um jornal O Paraná. Tem outro jornal aqui, O Paraná, a turma do Lambi Lambi vê discos voadores em Cascavel. Tem vários jornais aqui, ó, que foram noticiando, porque o interessante desse caso é que houve uma quantidade enorme de testemunhas, né? Só a equipe da turma do Lambi Lambi, que era a equipe de shows ali do Daniel Azulay, ela era composta de 18 pessoas, sendo 16 pessoas que faziam um show ali. Tava também o empresário, o Lahat, e tinha também o motorista, que era o Nelson, e todos eles viram essa esquadrilha de discos voadores por volta das 22 horas e 49 minutos, passando ali na BR 277, né, uns 10 quilômetros aproximadamente de Cascavel, no estado do Paraná. Eu queria falar para vocês também que a gente conseguiu um jornal da época, né, uma cópia aqui, onde infelizmente eles falam que nada foi documentado, mas quem viu está convicto que eram discos voadores. É um jornal aqui que traz o depoimento de vários desses integrantes,
né? Inclusive algumas pessoas, um advogado de Londrina que chegou a ver esse fenômeno. Eu queria agora falar para vocês, antes da gente passar para o depoimento do Daniel Azulay, que ele deu em exclusividade para nós, né, do programa Enigmas e Mistérios, né? Eu queria falar para vocês o seguinte, dar um cronograma de como que foi esse avistamento, porque o avistamento que foi mais noticiado foi esse que aconteceu lá em Cascavel com a equipe do Daniel Azulay. Mas alguns minutos antes do avistamento dele, esse fenômeno foi avistado também em algumas cidades paranaenses. O cronograma de avistamentos ele se deu da seguinte forma: por volta das 21 horas foi observado por mais de 300 pessoas na cidade de Lupianópolis, no Paraná. Às 21 horas ainda, em outra cidade de Irati, no Paraná, dezenas de moradores ali também deram depoimento que estavam avistando esse estranho fenômeno lá na região. Às 22h10, na cidade de Curitiba, né, a capital do estado do Paraná, o senhor Elcio Pereira da Silva e os seus amigos também observaram o mesmo fenômeno. Às 22h30, na cidade de Prudentópolis, no Paraná, e também na cidade de Arapongas, no Paraná, foi visto por um advogado, o advogado Ayrton, e também pelo ex-governador chamado Ney Braga e alguns deputados ali da região. Então, vários políticos ali da região observaram esse fenômeno por volta das 22h30. Às 22h40 foi avistado em Cornélio Procópio pelo prefeito de Londrina, que se encontrava nessa cidade. E às 22h49 foi visto a 10 km de Cascavel, na BR-277, pela turma do Lambi Lambi, né? E o mais famoso é o Daniel Azulay. Foi visto por 18 pessoas, né? Eram 16 artistas, um empresário, um motorista. E logo depois que eles avistaram, às 22h50, em Ponta Grossa e Guarapuava, mais ou menos 30 pessoas também observaram objetos voadores não identificados nos céus dessas duas cidades. E às 23 horas foi o último avistamento. Várias testemunhas viram OVNIs sobre a cidade de Cascavel. Então, assim, é bem interessante esse caso, porque ele tem uma gama variada de testemunhas, né, testemunhas de credibilidade, que viram uma esquadrilha, não viram um OVNI, viram vários objetos voadores não identificados. E agora eu vou trazer de primeira mão para vocês, primeiramente, o desenho da Sula, a Sula Dry, essa que vocês estão vendo aí no visor. A Sula Dry, ela é uma artista plástica, ela fazia parte da equipe do Daniel Azulay. Eu tenho uma foto aqui também, ela com o apresentador e desenhista Daniel Azulay, né? E ela chegou a ver esse fenômeno e desenhou para nós aqui de primeira mão o fenômeno que eles avistaram. Vocês estão vendo aí na tela, né? Tinha um objeto maior que era seguido por outros objetos discoidais menores, né? Então tinha um objeto maior na frente e vários objetos menores seguindo o que eles intitularam como seria uma nave-mãe, né? E agora a gente vai ver, antes de ver o depoimento do Daniel Azulay, o desenho que ele fez também, que demonstra esse caso. Muitos jornais publicaram desenhos que o Daniel Azulay fez, mas que são em preto e branco. Eu estou trazendo aqui de primeira mão para vocês um desenho colorido feito por esse desenhista. Então, aqui ele fala no desenho que a nave maior conduzindo outras informações. O fato aconteceu numa sexta-feira, dia 6 de agosto de 82, às 22h49, a 10 km de Cascavel, no Paraná. A visão geral foi da janela do ônibus. Eles se encontravam todos no ônibus e viram esse fenômeno, né? Então eu vou colocar mais uma vez aí a foto do Daniel Azulay, que dentro dessas
pessoas, né, que estavam presentes nesse ônibus e viram essa visão fantástica dessa esquadrilha de objetos voadores não identificados. Estavam lá também, além do Daniel Azoulay, o João Kleber, né, que é conhecido aí, também apresentador de TV atualmente. Na época ele fazia a voz de um dos personagens do Daniel Azoulay. Tava o Marcelo Larratti, Cincy Larratti, Sulamita Larratti, Abraham Larratti, a Elizabeth Larratti Azoulay, que é a esposa do Daniel Azoulay, Selma Lopes, Coni Léo, Dino Franco, Vanilson França Paulo, Eugênio Vieira Barbosa, Marcelo Marques Silveira, enfim, e outras pessoas, o motorista Nelson. Então todas as pessoas foram testemunhas desse fenômeno interessantíssimo que aconteceu em 1982, em agosto, e foi visto em várias cidades do Paraná. O ano de 1982 ele foi bem atípico porque teve algumas ondas, né? Ondas são períodos de tempo onde aparecem muitos objetos assim concentrados em determinadas regiões. A gente tem o caso clássico que aconteceu, o caso da VASP, com o piloto Gerson Maciel de Brito. Enfim, tem vários casos no ano de 82, mas esse em agosto é o que chama mais a atenção. E eu queria agora então passar para vocês de primeira mão o depoimento do Daniel Azoulay, da turma do Lambi Lambi. Bom, eu quero fazer um registro aqui para o Edson Boaventura Júnior, que me pediu, né, por e-mail um depoimento sobre os discos voadores nos anos 80. Nós éramos 16 pessoas numa excursão pela região do Paraná, Francisco Beltrão, Cascavel, que era o trajeto de ônibus da empresa de turismo, que foi alugado esse ônibus para nos levar de Cascavel para Francisco Beltrão, porque nós estávamos fazendo shows em Curitiba, Londrina, Cascavel e depois terminava em Foz do Iguaçu. Era uma turnê da turma do Lambi Lambi. Nesse ônibus nós éramos 16 pessoas, entre as quais ali tinham, além da minha mulher a Beth, minha sogra Sula, minha cunhada Cime, meu cunhado Marcelo, 16 pessoas, não vou enumerar todos, mas o dublador que era na época, o João Kleber, que hoje é apresentador de televisão, fazia parte, estava no mesmo ônibus. E o Dino França, que era um dos atores, né, que vestiam as roupas de personagens da turma do Lambi Lambi, foi o primeiro a gritar, meia-noite e meia, 1h da manhã, que tinha... Eu só ouvi gritos, eu jurava que era um acidente na estrada. Eu corri para a janela e vi um Fusca com a porta, as duas portas do motorista e do carona abertas, e os ocupantes estavam olhando para o céu, e quando eu olhei, eu vi, era um rastro grande. O que eu vi, todos no ônibus viram, né? Era um rastro grande, com um disco grande na frente, a 1 quilômetro de distância. Em cima, depois eu vinha saber que eram campos de soja. O céu parecia um veludo negro e a radiação, a luz, era uma coisa completamente fora do comum para os nossos padrões terrestres aqui, ou da vida na Terra. Mesmo com efeitos especiais de televisão, era uma coisa muito forte, parecia um pouco neon, coisa, radiação assim, o Fusca estava todo amarelo, laranja e magenta, né, cor de rosa, choque, aquela cor forte. E atrás desse disco, dessa nave grande, que depois chamaram nave-mãe, especialistas, que essa história depois correu, saiu na revista Planeta, vinham naves menores, mas numa formação que dava para perceber que aquilo tinha como uma esquadrilha de aviões que você vê, que tem um na frente, tem uma formação, e embaixo umas bolinhas que alguém depois me disse que eram sondas, que eu não sei o que vinha a ser sondas, mas luminosas, que eram pontos luminosos embaixo, né? Isso tudo durou 1 minuto e desapareceu dentro das nuvens. Como elas vinham de baixo para cima, que foi quando o Dino França gritou, que ele disse que estava vendo uma coisa fora do comum, nós vimos ali uma ascensão, né? Assim, era uma decolagem, né, de discos voadores em que tinha uma nave grande na frente e menores atrás. Bom, isso saiu em todos os principais jornais do país, de São Paulo, Rio de Janeiro, em Curitiba, na região do Paraná, o então governador Ney Braga deu um depoimento que ele estava na região, também viu. E esse é um fenômeno que foi, vamos dizer, registrado, né, nos anos 80, e que só da turma do Lambi Lambi nós éramos 16 pessoas que ao mesmo tempo todos viram
e ficaram com essa grande imagem, esse grande evento, né, que a gente nunca vai desaparecer assim da memória, né, do que a gente viu. Realmente uma coisa extraordinária. Muito interessante, né, esse depoimento do Daniel Azulay. Está aqui, ó, o DVD que ele mandou para nós, inclusive ele autografou, né? É um DVD onde ele contou o seu depoimento. Está aqui. A gente vai guardar com carinho, tá, Daniel? E assim, a gente espera no futuro também que outras pessoas, outros artistas também venham dar depoimentos a respeito dos seus avistamentos de OVNI. E a gente vai trazer sempre de primeira mão aí para as pessoas que estão nos assistindo aí no programa Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior. Então eu queria pedir para vocês aí, se inscreva no nosso canal, clica no joinha, né? E acompanhe a gente, coloque comentários aí, continue prestigiando, também prestigiem a página da Bunny, o portal Bunny, www.portalbunny.com.br, que lá a gente sempre está trazendo algumas informações novas, algumas informações interessantes para todos vocês aí que nos acompanham. Então fique com a gente e até a próxima Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior.